essa palavra, ela voltou ao meu coração como palavra de Deus para esse dia. Não era a palavra que eu havia separado. Mas em dias como o de hoje, eu não tenho dúvida, quando isso acontece, nem que tenha sido um joelho, alguém dobrou e me desmontou em algum momento sem eu saber. E fez aquela oração que atrapalha todo pregador programado. Que é: Deus, não deixa ela falar nada do que ela quer. Fala a tua palavra, faz o teu querer. E aí eu estava ali e o Espírito Santo me impelindo. Eu estava em Gênesis e ele me impelindo. Eu fui para João, como quem diz: eu vou cortar por aqui, vou cortar por ali, e ele me impelindo. E como é bom ser impelida pelo Espírito Santo, porque é ele que nos conhece, né? Por causa disso, Jeremias capítulo 13, versículos 1 em diante, você vai lendo aí comigo. Jeremias capítulo 13, versículos 1, e a gente vai seguindo o texto aí, tá bom? Todos encontraram? Diz assim: assim me disse o Senhor, vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o metas na água. E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e o pus sobre os meus lombos. Então me veio a palavra do Senhor por segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e que trazes sobre os teus lombos, e vai agora ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Esconde aonde, gente? E eu fui e o escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. E ao fim de muitos dias, disse-me o Senhor: vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei que escondesses ali. Então eu fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido. Na sua versão também está escondido? Nessa versão ali está escrito onde o escondera, ou seja, escondido também. Alguém tem alguma versão diferente? Se tens, fale aí bem alto para a gente ouvir. Alguma versão diferente de escondido ou escondera? Apodrecido é depois, o cinto o primeiro, o local ali. Alguma versão diferente? Sempre escondido. Cavei, tomei o cinto do lugar onde o havia escondido, mas o cinto se tinha apodrecido e para nada mais prestava. Então me veio a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Somente até aqui, diga amém por essa palavra. Amém. Glória a Deus. Esse cinto, ele vai passar uma jornada, né? Uma caminhada. Olha, primeiro vai lá e compra, é a palavra do Senhor para o profeta. Aí vem a ressalva: depois de você comprar, toma cuidado, não meta ele na água, amarra ele no seu lombo, ou seja, traz ele para você, não desvia ele de você. Esse cinto, ele representa Israel. Jeremias foi um profeta que Deus levantou com muito poder, com muita autoridade, com uma palavra de confronto muito forte, ao ponto de que as pessoas chegavam a se confundir. Até hoje, tem gente que se equivoca acerca do ofício ministerial de Jeremias, acreditando que, na verdade, ele era um profeta muito duro. Mas, na verdade, todas as vezes que Deus levanta um profeta e coloca na boca desse profeta uma palavra de conserto, uma palavra de confronto, Deus não faz isso para manifestar o seu juízo. Deus faz isso porque Ele quer manifestar a sua misericórdia. Por exemplo, quando Deus revela a João na ilha de Pátimos e manda ele escrever as 7 cartas às igrejas da Ásia, você vai ver que a todas elas, exceto a Filadélfia, todas,
ele vai ter de 1 a 2 palavras de advertência para cada igreja. Só que ao término de cada advertência, confronto, conserto ou disciplina, ele libera a motivação que faz ele dizer por que está confrontando essas igrejas, por que está denunciando o pecado dessas igrejas, por que está denunciando a falha desses lugares. Ele vai dizer, olha, e o Senhor fala assim contigo, em outras versões, mas categoricamente vai dizer, e eu, Senhor, te castigo, disciplino, te exorto. E de uma maneira geral, a gente vai resumir. Ele exorta, disciplina ou castiga, e ele vai terminar em todas elas de maneira semelhante. Todo aquele a quem eu. Então, conserto não é coisa de quem odeia, é prática de quem ama. Então, todas as vezes que Deus levantava um profeta e colocava na boca desse profeta uma palavra de conserto, é porque ele não queria executar juízo, ele queria manifestar misericórdia. Então eu vou falar de novo, você completa, tá bom? Todas as vezes que Deus colocava uma palavra de conserto na boca de um profeta, é porque ele não queria manifestar juízo, ele queria manifestar misericórdia. Diga comigo, misericórdia. Não fale como se não precisasse, diga misericórdia. Misericórdia, Senhor. Às vezes você diz em oração, misericórdia, Senhor. Às vezes você clama em petição, misericórdia, Senhor. Você suplica por situações de fragilidade, vulnerabilidade na sua vida. E suplicando você diz, Deus, tem misericórdia. Mas quando Deus levanta um profeta, quando Deus libera uma palavra de conserto, você pensa que Ele te rejeita. Não, Ele está te trazendo para mais perto. Ele ouviu o teu clamor, Ele atendeu a tua súplica. Ele está compreendendo a tua petição, Ele está entendendo a tua emergência, Ele está ampliando o seu senso de urgência para aumentar o seu senso de dependência. Quando Deus ouve uma oração, uma petição de misericórdia, Ele não te cobre apenas com elos de amor, mas para provar que ama, Ele não te esconde apenas, Ele te apacenta. Se preciso for, Ele quebra a tua perna direita, como faz um pastor, quando percebe que a ovelha está se desviando do rebanho. Mas, infelizmente, a verdade é que as pessoas associam palavra de conserto, de disciplina e de exortação a pessoas que não são batizadas no batismo do amor. Ah, fulano só anda com a ripa na mão. Ah, o outro só dá surra nos outros. Ah, o outro vive com a espada desembainhada. E a pergunta é, aonde estaria a noiva se não fossem os seus profetas? Quando o Senhor levantou a Jeremias, ele disse assim, Senhor, eu sou uma criança. E ele não era, ele era um homem, mas ele está falando sobre a sua capacidade ante a responsabilidade do ministério profético. Então ele diz, Senhor, eu sou uma criança. O que ele está dizendo? Senhor, não há envergadura o suficiente em mim para sustentar o ministério profético. E o Senhor vai adverti-lo dizendo, não digas eu sou uma criança, porque o que eu te mandar falar, você vai falar. Então, quando Deus seleciona alguém, quando Deus levanta uma pessoa e entrega em sua boca uma palavra profética, Deus não está olhando a aptidão dos seus dons ou a envergadura da sua eloquência, do seu vernáculo, da sua oratória. Deus está avaliando sua capacidade de obediência. Por exemplo, Ezequiel capítulo de número 37, a visão dele no vale de ossos secos. O Senhor me tomou pela mão, me levou e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e os ossos estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? Ele vai dizer, Senhor Deus Jeová, tu sabes. O que isso significa? Senhor, sobre esse vale eu não sei nada, mas do Senhor eu sei o suficiente. É isso que significa tu sabes. Ele não vai inventar uma história sobre o vale, ele não vai inventar uma interpretação sobre o vale, porque um profeta chamado por Deus não inventa. E aí ele diz assim, filho do homem, profetiza sobre este vale. E alguém pensa que imediatamente Ezequiel vai começar a profetizar, mas ele não vai. Quando ele diz, filho do homem, profetiza sobre este vale, ele não vai falar nada até que Deus lhe diga alguma coisa. E então, você vai ver escrito lá no capítulo 37, o Senhor começa a liberar a palavra, vento dos quatro cantos, e aí ele repete, vento dos quatro cantos.
E dizia o Senhor: sopra sobre este vale. E Ezequiel repetia: sopra sobre este vale. Isso aqui ensina pra gente que o profeta não tem que ser bom de interpretação, de revelação. Ele não tem que ser aquela pessoa que tem um sonho sobrenatural por semana e tem que passar a semana inteira tentando discernir esse sonho para impactar a vida das pessoas com alguma revelação. Isso aqui mostra pra gente que profeta não pode se associar a sentimentos pessoais. Se fosse uma questão sentimental, Ezequiel no meio daquele vale só sentiria medo. Imagina um monte de crânio para tudo que é lado, um vale escuro, sombrio, com uma ossada toda seca. E outra coisa, o texto diz que a mão do Senhor levou ele lá, tomou, levou, mas não ficou, deixou. A mão do Senhor deixou ele lá e depois ele só ficou com a voz. E isso fala muito sobre o nosso ofício profético. Muitas vezes a gente não vai ver o braço de Deus nos movendo nas circunstâncias desfavoráveis. E aí, Camila, vai desgraçar tudo? Deus está dizendo: quando você não vê a minha mão mexendo, não se assusta. Enquanto você estiver ouvindo a minha voz, vai ter vida no vale, voz no vale, certeza no vale, anúncio no vale, pregação no vale, louvor no vale, discernimento no vale, revelação no vale. Desde que você seja o quê? Um máximo? Não, desde que você seja obediente à palavra que você está ouvindo. Ezequiel não inventou uma profecia, por isso o texto diz: e falei como ele me deu ordem. Então quem é Ezequiel? Um inventor ou um anunciador? Não, ele é alguém que tem capacidade de repetir com fidelidade aquilo que Deus já disse. Camila, então quem é um profeta? Deus te trouxe aqui para dizer: você é profeta quando abre o Salmo 91 e estando numa situação difícil, ao invés de dizer: Deus, faz o seu espírito descer aqui e me dá coragem e me dá unção. Não, você é profeta quando, ainda que no escuro, ainda que com medo, você abre a sua Bíblia dentro da sua casa e começa a andar repetindo com fidelidade: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele eu confio, porque ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele me cobrirá com suas penas, debaixo das suas asas eu estarei seguro. Não tem capeta que resista à palavra de Deus na boca de alguém que consegue repeti-la com fidelidade. Oh, meu Deus. Não era sobre o que ele sentia, era sobre a capacidade de reproduzir aquilo que Deus já tinha dito. Sabe quando você é profeta? Quando você está de posse de uma palavra e contrariando toda circunstância adversa, você consegue reproduzir essa palavra entrando no corredor do hospital na hora da quimioterapia. Você é profeta nessa hora. Sabe quando você é profeta? Quando o seu nome está quase para decretar uma falência ou para adquirir uma dívida, e você consegue profetizar uma palavra de honra e de prosperidade acima de todos os seus negócios. Essa hora você é um profeta. Quando você desassocia o que você sente, compreendendo que o que ele disse é maior do que tudo o que você está sentindo agora. Com todo carinho, olhe para alguém aí agora e diga: não é sobre o que você sente. Diga: é tudo sobre o que você sabe. Então Deus vai destituir a ideia de Jeremias não ser capaz, porque isso não é sobre ser bom em revelação, isso não é sobre ter uma capacidade de discernimento elevada, isso não é sobre ter uma envergadura profética impactante, nada disso. Isso é sobre a capacidade de obedecer uma palavra. Então o Senhor vai dizer para Jeremias: o que eu colocar na sua boca você vai falar. Se eu te mandar plantar, você vai plantar. E a gente só quer ser profeta que planta, mas o Senhor disse para ele: quando eu te mandar arrancar, você arranca. E o Senhor continua e ele diz assim: Jeremias, se eu te mandar edificar, você edifica, mas se eu te mandar destruir, tem gente que não aceita que profeta destrua. Mas se eu te mandar destruir, em outras versões, se eu te mandar derribar, você derriba, joga no chão. Porque eu sou contigo. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E as nações te dei por profeta. E Jeremias, obviamente,
vai aceitar o chamado do Senhor, porque quando Deus chama, Deus não convida, Deus coloca. Então você aceita. Quando você não aceita, você também aceita. E ele sabe qual era a situação de Israel naqueles dias. Qual era a situação de Israel? Estado de quase apostasia. Se prostituindo diante dos seus ídolos. E não sou eu que estou colocando ela nessa condição, não. É Deus que usa a boca do profeta Jeremias para dizer: Israel, tu te prostituíste com os teus amantes. Na verdade, ele faz pior. Ele diz assim: tu fizeste pior do que uma prostituta. Por quê? Porque a prostituta, na visão da prostituição, se deita por dinheiro. Mas como Israel era saciada e cercada de todos os lados, porque o Senhor cuidava dela, ele coloca ela numa condição pior, como quem diz assim: tu fizeste pior do que uma prostituta. Por quê? A prostituta se deita pela paga de um dinheiro, mas tu tens feito isso gratuitamente só para me aborrecer. Deus está irado. E quando Deus está irado, Deus manifesta a sua ira. Agora veja, quando Deus está irado, Deus não executa juízo. Guarde isso na sua mente. O que isso significa? Significa que ainda que Deus esteja irado com alguma situação difícil de alguém, ainda assim Ele é capaz de manifestar misericórdia. Eu queria que você guardasse isso, porque isso pode guardar tanto a tua vida física quanto a tua alma do inferno. Quando Deus está irado, ou seja, quando Ele te confronta, quando Ele te coloca num estreito, se preciso for até num leito para não perder a tua alma, Deus não está manifestando o seu ódio, Ele está manifestando a sua ira regada de misericórdia. Sabe por quê? Porque na ira a justiça de Deus não opera, é o que diz a palavra. Então o que isso significa? Significa que quando Deus está irado, Deus não executa juízo, decreto, sentença. É como se o processo ainda estivesse transcorrendo. E dentro do processo do cálice da ira de Deus, enquanto você não faz transbordar o cálice da ira de Deus, você ainda tem uma margem para misericórdia, para perdão, para renovo, para reconciliação. Então por que Deus coloca uma palavra de conserto na boca do profeta de Israel, de Jeremias, naquela época que Israel estava naquela condição? Não era Deus dizendo através de Jeremias: eu te odeio. Era Deus dizendo: Israel, acorda, porque eu estou irado, mas ainda te amo. Acorda, porque eu estou irado, mas ainda te quero de volta. Compreende? Tem gente aqui que precisa compreender isso, porque às vezes você tem a impressão que Deus ama somente aquela pessoa que parece que está fazendo tudo de errado e não acontece nada com ela. Não sei se você já viu isso. Gente que parece que caminha pelos dois lados, transita entre o santo e o profano com a mesma liberdade. Essa gente dá uma indignação na gente. Aí a gente às vezes pensa até que a gente que está santo demais, religioso demais, a gente pensa: quer saber, eu acho que eu também vou pecar um cadinho para ver como é que é, se isso aí é geral, se é só com aquela pessoa. E aí você começa a pensar em pisar fora da faixa. Tu nem pisa, tu só pensa. Eu sou da época que Deus levantava profeta no meio do culto e botava o dedo na cara. Não tinha esse negócio de processo, não. Botava o dedo na cara e era uma coisa terrível. Já aconteceu comigo várias vezes. Na época da minha conversão, eu no ensino médio, querendo transitar pelas duas áreas, e o chamado queimando de um lado e a popularidade na escola queimando do outro. E ora eu estava no culto de libertação, e ora eu estava nas festinhas da escola, e o pau cantando para os dois lados. Deus levantava o profeta no meio da congregação, culto de quarta-feira, 3 da tarde, me colocava de pé e eu já fazia assim, pensando que era para receber uma bênção. Aí o profeta já abria a boca e dizia: não te quero assim, não te chamei para isso. Tu não disse assim, tu não foste em tal lugar, tu não fizeste assim. Envergonhava. Aí a gente ainda, rapaz, a coisa era tão terrível que a gente ainda chorava e dizia: é verdade. Tu ainda tinha que confessar, tu ainda tinha que admitir, porque o profeta dizia assim: não foi assim que tu disse? Tu dizia: foi assim. Era desse jeito. Eu cresci numa época onde ainda não tinham descoberto o versículo que andam dizendo por aí que Deus não envergonha ninguém. Eu estou para achar ele até hoje. Olha que eu leio a Bíblia, mas não encontrei. Deus não envergonha ninguém. Me dá uma vontade de rir. Quem inventou isso? Onde está escrito isso? Fala isso para a irmã Lídia, irmã Evânia, irmã Maria Helena. As irmãs que botavam o dedo na minha cara. Não tem isso não. Me fala aí um pai que te ama e nunca te fez passar uma vergonha. Nunca te constrangeu.
nunca te disse não. Se tu não teve alguém assim, hoje eu vou me colocar nesse lugar para corrigir esse trauma que você tem, de achar que pode fazer o que todo mundo faz só porque você não tinha em casa alguém que quando você dizia, mas todo mundo pode. Normalmente esse lugar é da mãe, e ela dizia, mas você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Essa é basicamente, numa linguagem bem no populacho, o que Deus está fazendo com Israel. Israel, você não é todo mundo. Israel, eles se voltarão a você, mas você jamais deve se voltar a eles. Era isso que Deus queria ministrar. E outra coisa, Deus queria livrá-los do maior cativeiro que Israel já viveu, o cativeiro babilônico. Deus não queria ter que levantar o profeta Ezequiel dentro do cativeiro babilônico. Ainda lá você vai ver a manifestação da misericórdia de Deus. Mas a misericórdia de Deus, ela não quer só remediar, ela quer te livrar. Eu vou contar de 1 até 3, você vai botar a mão pesada no ombro de alguém. Eu conto 1, já começa a botar. Eu conto 2, não bota meio requenguela não. Pesa a mão e deixa essa pessoa perceber que ela sentou-se ao lado de um profeta, de uma profetisa do eterno nessa noite. Não fica sem graça não, deixa ela ficar sem graça, você não fica não. Bota a mão pesadinha no ombro dele ou dela. E quando eu disser 3, já estou contando 2. Você vai dizer assim, ó, é noite de livramento. 3, diga aí, é noite de livramento. Deus só está te apertando porque te ama, te estreitando porque te ama, ou te afligindo porque te ama. É porque te ama que te parou nesse culto hoje, aonde você pensou que ele só ia dizer, eu sou amor, e ele está dizendo, eu sou estreito, eu sou tempestade, eu sou porta fechada para não te perder. Eu sou o que eu preciso ser para que a tua alma se mantenha no lugar que eu quero. Deus então levanta Jeremias com uma palavra de conserto. E entregar a palavra de conserto não é fácil. As pessoas não amam os profetas que entregam conserto. Então ele vai ficar preocupado. Mas ele, apesar do seu jeito e apesar das coisas tão intrépidas que Deus mandava ele entregar a Israel, ele era a manifestação da misericórdia de um Deus que não quer que seu povo seja cativo. Ele é a misericórdia de Deus se manifestando para um povo que Deus não quer que pereça. Ele é a manifestação, quando sua boca se abre, ainda que para confrontar. Ele é a manifestação perfeita de um Deus que não quer usar a misericórdia apenas como remédio de um cativeiro em Ezequiel, mas a prevenção de um povo que ao se arrepender é livre dessa desgraça. Então Deus começa a mandar Jeremias comprar várias coisas. O capítulo 13 é apenas mais uma das coisas que nessa jornada profética de arrependimento, Deus manda ele comprar. Deus mandou ele comprar vaso, Deus mandou ele comprar jarra, Deus mandou ele comprar terreno. E Deus mandava ele comprar um monte de coisa. Deus disse assim para ele, olha, vai ali e compra um terreno. E é impressionante, porque o profeta tinha que investir na palavra profética. Deus dava o que ele tinha que comprar, mas não dizia onde ele tinha que buscar o dinheiro, não. Olha o que Deus fez com ele uma vez. Deus disse assim, Jeremias, compra uma botija, um vaso, né, de barro. Aí ele comprava. Olha o que Deus fazia com tudo que Deus mandava ele comprar. Deus dizia assim, vai lá e compra. Aí quando ele comprava que aquilo estava na mão dele, aí Deus dizia assim, agora quebra. Como assim? O que eu acabei de... quebra. Aí ele quebrava. Deus disse assim, pega essa botija, vai na porta da olaria da cidade, aonde está a porta do oleiro, e quebra lá na frente de todos os anciões da cidade. Quebra. Aquilo que ele tinha acabado de comprar, agora troque a palavra comprar por investir. Aquilo que ele tinha acabado de investir. Tudo que ele comprava, quando estava na mão dele, Deus dizia, isso aí é Israel. Agora olha que interessante, olha a perspectiva do Deus que não deixa de te amar mesmo quando você não é mais útil. Quando estava inteiro, ele dizia, Jeremias, isso aí representa Israel. Mas quando ele quebrava, ele dizia, Jeremias, está quebrado, mas ainda é Israel. Ele fez Jeremias fazer isto com outros objetos e outras coisas várias vezes. Por quê?
Deus não queria que Jeremias fosse um profeta fiel apenas na reprodução ou na repetição do que ele mandava dizer ao seu povo, mas ele queria que ele se comovesse, ele queria que Jeremias, isso é antropoformismo, atribuir a Deus capacidade de sentimento humano, não que ele não tenha, mas só para a gente entender a motivação da sua operação com a nossa cabeça. Então, o que Deus está querendo fazer em Jeremias? Jeremias, eu não quero só que você fale o que eu mando, eu quero que você saiba como eu me sinto. E como é que eu me sinto? Se o vaso é Israel, se o terreno é Israel, se este cinto de linho representa Israel, e se você investiu e comprou tudo novo, e agora está tudo apodrecido, quebrado, rasgado ou falido, imagine como eu me sinto a vida inteira, investindo em algo ou alguém que nunca me dá retorno, nunca me dá retorno, nunca me dá retorno. Eu compro e não me dá retorno, eu salvo e não me dá retorno, eu livro e não me dá retorno, eu amo e não me dá retorno, eu livro e não me dá retorno, eu apoio e não me dá retorno, eu invisto e não me dá retorno, Israel não me dá retorno. Mas por que todo dia ele dizia para Jeremias, vai lá e compra, vai lá e compra? Sabe o que ele está dizendo? O que ela faz contra mim não me faz deixar de continuar investindo. Eu continuo investindo, eu continuo investindo, eu continuo investindo. Só que nesse episódio, antes do cativeiro babilônico, Israel conseguiu suscitar a ira de Deus. Olhe para alguém, assuste essa pessoa e diga, Deus está irado. Não, você não assustou ninguém, pelo amor de Deus. Diga, Deus está irado. Você vigia que Deus está irado. Camila, mas você acabou de falar que a ira dele não manifesta juízo, mas ainda há possibilidade de misericórdia. Mas não zombe de um Deus irado, irmão. Não brinque com Deus irado. Davi disse que a sua ira só dura um momento, mas a sua misericórdia se estende de geração em geração. Mas pare para pensar no que é um momento na mão de um Deus irado. Você não quer que ele fique mais irado do que ele já está. Então para de provocar. Eu vou falar do jeito que Deus está mandando. Deus me trouxe aqui para dizer a algumas pessoas, pare de provocar. O que ele quer é manifestar misericórdia. E aí ele investe, ele quer que Jeremias sinta o que ele sente para saber como ele se sente. E assim regar a sua profecia de compaixão e de misericórdia. Porque antes de Deus executar juízo, ele sempre manifestará primeiro misericórdia. Deixa eu te falar um negócio sobre o caráter de Deus. Quando Deus decide executar juízo, pode 1 bilhão de pessoas de joelho e coração contrito pedir misericórdia que não vai funcionar. Porque no juízo não cabe intercessão. No juízo não cabe clamor. No juízo não cabe misericórdia. Você quer ver? Hoje Jesus é advogado. Naquele dia, promotor. Melhor, juiz. E no dia do juízo não adianta pedir perdão. No dia do juízo não adianta pedir misericórdia. Ai, Camila, estou ficando assustado. Que bom. Não adianta, irmão. Naquele grande dia, seu nome estará bem como o meu no livro das obras. E lá, preste atenção, Malaquias deixou isso claro. Lá na eternidade, ante a tribuna de Deus, tem um livro que se chama Livro das Obras. Completa para mim, para eu ter certeza que você está me ouvindo bem. Livro das? Livro das? Sabe por que o nome do livro é das obras? Porque lá não entra o que você tem vontade de fazer. Lá só entra o que você fez. Lá não entra o que você gostaria ou poderia ter feito. Lá só entra o que você, seja bom ou seja mal. Só entra o que você. Não cabe sentimento no dia do juízo. Ah, mas não era a minha intenção. Ah, irmão, essas orações aqui não te valem de nada. Orações de Deus, tu sabes. O tu sabes de Ezequiel fez ele profetizar do mesmo jeito. O tu sabes de Ezequiel fez ele repetir a palavra profética do mesmo jeito. O tu sabes de Ezequiel não tirou ele da visão do vale, enquanto no vale Deus não levantou um exército poderoso. Tu sabes aqui é aferimento de sentimento, mas ainda assim Deus não para de confrontar. Lembra de Pedro? Tu me amas, Senhor, eu amo. Tu me amas, Senhor, eu amo. Tu me amas, tu sabes, mas não deixou vago. Tu sabes que eu te amo.
Então apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que é isso? Faça seu sentimento se tornar coerente com as suas obras. Deus não considera sentimentos que não se materializam em obras. É que nem gente que diz que é grato a você, mas nunca faz nada por você. É grato, mas nunca pode, nunca tem, nunca dá, nunca vai. Dá essa gratidão para outra pessoa. Seja grata a outra pessoa. Não, mas olha, o meu sentimento, você me desculpa, mas eu não caminho com o seu sentimento. Eu caminho com carro, com gasolina, com avião, com bicicleta, com amigo, com companhia, a pé, com alguém do meu lado. Mas isso tem que se manifestar em obras. Por que Jesus é crível para tantas pessoas? Está lá em João capítulo 1. Porque no princípio ele era verbo, mas agora o verbo se fez e habitou entre os homens, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Toda a palavra de Deus em você tem que se tornar matéria na sua vida, obra. Abra comigo a sua boca e diga: obra. Por isso Deus diz a Jeremias: compra. Que é isso? Investe. Vai lá que você vai sentir o que eu sinto. Eu não quero só que você faça o que eu mando, eu quero que você sinta o que eu sinto. Vai lá e compra. Ele comprava e Deus dizia: quebra. Eu fico imaginando ele com a mão segurando aquele negócio novinho, que acabou de gastar um dinheiro. Quebra, ele quebrava. O terreno, a mesma coisa. Ele começa a entender que Israel está vacilando, que Deus está irado, mas ele começa a ter compaixão. Por quê? É muito investimento. Por que eu escolhi, dentre todos os objetos que Deus mandou ele comprar, o cinto de linho? Porque o cinto, ele vai dizer assim, ó, não o metas na água. A água é o maior diluidor natural do mundo. O cinto, ele tem o linho, eu disse o linho, ele tem uma característica que é própria da sua natureza. Quando ele é colhido e tecido, ele já vem com uma goma natural. Eu disse o quê? Uma goma. O que é goma? Goma é uma impermeabilização natural da roupa. Qualquer roupa pode ter goma, desde que você coloque a goma nela. O linho é o único tecido colhido que originalmente ele já cresce com a goma própria. A goma, ela é invisível. Se você coloca ela na água, você consegue perceber, mas se ela estiver no lugar certo, na roupa, você não vê. Quem aqui já viu a mãe, o pai, o vô, a avó dá aquela passada naquela calça de linho, dá aquele vinco no meio? Ou você fingindo que não é dessa época? Por que ficava durinho e a pessoa ficava o dia inteiro com aquela roupa engomadinha? Por causa da goma, colocava goma. Essa goma representa a própria presença de Deus, o próprio Espírito de Deus em Israel. Invisível, porém real. E o que Deus fazia com Israel? Poder de impermeabilização, escudo, proteção. Me conte aí de outra nação que venceu reinos, conquistou terras sem portar na mão uma espada. Era Deus que era a goma. Deus ia adiante do seu povo. Isso é tão sério, que Davi já tinha fortalecido o material bélico, o armamento de Israel nos dias que ele foi rei, mas ele não tinha coragem de subir a uma batalha sem consultar o Senhor, porque ele sabia que não era o escudo, não era a lança, abre aspas, era a goma. Eu me lembro quando ele disse: Senhor, eu devo ir à batalha contra os midianitas? E o Senhor disse: deve, mas aguarda o meu sinal. Que sinal? Quando tu ouvires o barulho da marcha por entre a copa das amoreiras, pode seguir, porque eu já fui adiante do meu povo. Agora, o exército estranho via, Deus não via, mas ele marchava diante do seu povo. Era goma, invisível, porém real. Mais forte do que um muro, mais resistente do que o ouro, do que o bronze. Então o que Deus está dizendo? Isso aqui tem toda uma tipologia profética. O que Deus está dizendo? Não metas na água, porque a água vai diluir a goma. Quem era a água? As outras nações. Que Israel queria se misturar, mas ia perder essa presença. E era o que estava acontecendo por causa dos ídolos e de toda a adoração pagã. Então ele diz: pega o cinto, compra e meta ele nos seus lombos. O que é isso? Ata ele em você, amarra ele em você. Por quê? Porque Israel é o testemunho de quem é Deus. Nosso Deus pode ser o Deus de Camila, o Deus de Mirna, mas o memorial de seu nome está
na geração patriarcal de Abraão. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac. Que significa isso? Deus de Abraão, Deus que fala. Deus de Isaac, Deus que cumpre tudo que fala. Deus de Jacó, Deus que dá manutenção a tudo que já realizou. Esse é o tripé do memorial de Deus. Então veja, eu não quero que ela se misture. Ela é meu testemunho. Ata ela nos teus lombos. E Jeremias começou a andar e a profetizar com aquele cinto atado nos seus lombos. E ele pregava. Ele dizia: Israel, arrependa-se dos seus maus caminhos. Ele dizia: Israel, desce à casa do oleiro. Israel, o Senhor é aquele que molda. E ele profetizava. Ele levava o vasinho de barro e ele dizia: ó Israel, isso aqui é você. E depois quebrava e dizia: ó Israel, é assim que Deus vai fazer com você. Mas o povo não se arrependia. E a misericórdia de Deus se estendia. Deus falou uma vez, falou por segunda vez, na terceira vez, a ira de Deus já estava sendo provocada a níveis muito altos. Aí olha o que Deus vai fazer. Diga de novo para o teu irmão: Deus está irado. Não, você está com medo. Olha, não dá não. Você tem que profetizar como o Senhor está nos dando ordem nessa noite. Você vai esbugalhar os olhos para alguém. Faz uma cara aí de coisa séria. Você vai dizer: Deus está irado. Quando Deus quer te presentear com misericórdia, você não pode zombar da ira de Deus. Mulher de Ló, o que aconteceu com ela? Esse lado aqui eu acho que lê mais, hein? Virou uma estátua de sal. O anjo foi lá, pegou Ló, sua casa, sua família pela mão, deitou para fora da cidade que estava sendo destruída. Essa mulher é alvo da misericórdia. Completa aí, meu povo. Essa mulher é alvo da? Ela é alvo da? Mas vendo a gritaria e o pau quebrando atrás dela, ela vai olhar para trás. O coração dela está apegado ao lugar que Deus tirou. Quando o seu coração ficar apegado ao lugar que Deus tirou, sofra do lado de dentro, mas continue olhando em direção aonde Deus te plantou, ou para onde Deus quer te levar. Quando ela olha para trás, na hora, estátua de... O que é isso? Quando você zomba da misericórdia, Deus não manifesta ira, manifesta juízo. Teve misericórdia para a mulher de Ló? Teve por um tempo, mas ela não soube usufruir. Aí Deus ficou irado? Eu quero que você entenda essa equação. Quando ela virou uma estátua de sal, era Deus irado? Não, era Deus executando. Deus compra o cinto, comprou. Não metas na água, não meteu. Isso tudo é tempo passando da misericórdia. Agora amarra nos lombos, ou seja, estratégias para trazer de volta Israel que se perdeu. Amarra nos lombos, amarrou? Prega e profetiza, e se arrepende, e vem num culto, vem de manhã, vem de noite, e vem outro dia, e vem numa festa, e vai, e sabe que está capenga, mas não se firma, sabe que está errado, mas não se conserta, sabe que está torto, mas não se endireita, sabe que Deus tem uma obra, mas não aguenta, aí é que eu estou fraco, aí é que está difícil, Deus está, estratégia. Aí vai manifestar a ira de Deus num grau muito alto, aí Deus diz assim: Jeremias, pega o cinto que tem sobre os teus lombos, vai ao Eufrates e cava na fenda de uma rocha. Completa bem forte para a gente começar a terminar junto. Na fenda de uma? Na fenda de uma? E esconde. Ninguém aqui me apresentou uma versão diferente de esconderijo. E por que não? Porque não tem uma versão que assemelhe essa palavra sem trazer o propósito original dela, que é qual? Esconder mesmo. Agora vamos lá. O cinto de linho representa Israel. Vamos fazer essa equação. O cinto de linho representa? Israel. Deus quer que quem se arrependa? Israel. Deus está irado com quem? Israel. Deus quer manifestar misericórdia sobre quem? Israel. Mas quem não se arrepende? Israel. Quem continua zombando? Israel. Aí Deus diz assim: pega o cinto de linho. Então vou perguntar a última vez: o cinto de linho é quem? Pega o cinto de linho que trazes sobre os teus lombos, vai até o Eufrates, cava na fenda de uma rocha e esconde ele lá. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não estou inventando isso não, tá? Em qualquer dicionário, em qualquer comentário, diante de qualquer teólogo, o significado é esse. Não é uma revelação que eu senti no coração, não. O cinto de linho é tipologia de Israel. Israel está vivendo o tempo da misericórdia, ainda que Deus manifeste a sua ira. Porque quando Deus está irado, é porque Ele não está disposto a executar juízo, Ele está disposto a exercer
Mas Israel provoca e não se arrepende. Deus está prestes a executar juízo, mas ainda é tempo de misericórdia. Olha para mim. Ainda é tempo de misericórdia. Eu não sei para quem, mas Deus trouxe gente hoje à noite aqui para dizer: ainda é tempo de misericórdia. Ainda é tempo de misericórdia. Tem dias que você acorda com o coração na garganta, porque tu te lembra dos teus erros, delitos e pecados. Tem gente aqui que vem à igreja, mas já não fala com Deus há um tempo. E não é porque não o ama, o Espírito de Deus está aqui. É porque você se sente tão constrangido diante dos teus atos, que você não consegue se aproximar diante de Deus. A culpa te castiga todo dia. Há mais de um ano, diz o Senhor aqui a alguém, você se tornou carcereiro de si mesmo. E você diz: Camila, não é nada com Deus, é tudo comigo. E Deus está dizendo: então é tudo comigo, porque tudo que eu tenho é contigo. Mas está doendo, está difícil. Só que Deus está dizendo: aproveite. Irmãos, eu podia nessa noite, se Deus tivesse colocado em minha boca uma palavra de juízo, eu tenho pela misericórdia de Deus, eu falo isso debaixo do temor do Senhor, eu falo isso debaixo do apavoramento de qualquer coisa que não seja de Deus sobre a minha vida. Mas há mais de 10 anos servindo ao Senhor integralmente, visceralmente, eu já vi Deus fazer isso comigo 2 vezes. Deus me levou em lugares aonde Ele disse, e enquanto eu pregava, Ele disse: hoje é juízo. Não coma, não beba nem a água. Vou até beber para ficar claro que hoje é misericórdia. Porque eu vou executar juízo. Ah, irmão, só Deus sabe como aquilo faz mal. Depois que acaba, depois que você vê se cumprindo, como aquilo faz mal. Eu já tive febre, já tive ânsia de vômito, já tive tristeza, depressão, em dias difíceis, por simplesmente ter sido um profeta que Deus usou para executar juízo em algum lugar. Não eu, porque eu não tenho poder algum de decretar juízo, apenas para anunciar o que Deus já havia decretado. Então eu estou te falando com conhecimento de causa. E o que Deus está dizendo para nós nesta noite é: aproveite e faça o que tem que ser feito. Por quê? Porque eu estou contando os teus dias no tempo da misericórdia. Se eu fosse você, eu estendia uma das mãos para os céus e começava a render graça pela misericórdia do Senhor. Ah, Senhor, nós amamos o lugar da tua misericórdia. Ah, Senhor, nós celebramos o lugar da tua misericórdia, porque a tua misericórdia tem sido a causa de não sermos consumidos. Abra a tua boca e tribute ao Senhor uma palavra de gratidão, porque a nossa valia é que quando dormimos a misericórdia continua acordada, e quando levantamos ela é a primeira a nos abraçar. Louvado seja Deus pelas suas muitas misericórdias. Por causa da sua misericórdia, porque era tempo de misericórdia, Deus diz a Jeremias: vou botar o alarme aqui para 9 horas, pode? Se não puder, vai na paz. Fica de boa. Deus está falando de misericórdia. Está querendo exercer misericórdia. Está dizendo: não provoca a ira. Ah, não, já deu minha hora, então vai. Vai, meu filho, vai! Desculpa, mas eu vou falar: o que tendes a fazer, faz-o logo. Você sabe para quem Jesus disse isso? Para quem? O pessoal daqui voltou a ler a Bíblia, hein? Está apressado, obstinado em fazer o que é errado. Pelo amor de Deus. Jeremias, pega esse cinto de linho que representa. E ele está como com Israel? Mas ainda está exercendo? Quando tu está no tempo da misericórdia, pode ser o maior profeta da terra, ele pode te espraguejar. Não é profetizar, te espraguejar. Se tu está no tempo da misericórdia, meu irmão, cai 1000 do teu lado, 10.000 à tua direita e tu não é atingido. É impressionante, o tempo da misericórdia buga a mente até da gente que é crente. Fala sério, quem nunca viu alguém que olhava e dizia: você vai cair, miserável.
tua hora está chegando, você, eu sei dos teus delitos, mas de repente aquela pessoa entra num quadro de busca, de súplica, daqui a pouco Deus cobre uma multidão, daí a gente fica com a mente bugada, o que houve com aquele filho de Belial? Aí Deus diz, virou filho, voltou para casa, virou meu filho, não é? Buga a mente, porque no tempo da misericórdia Deus não executa juízo. Deus quer proteger Israel, então ele diz assim, pega o cinto de linho que representa Israel, vai até o Eufrates e esconde-o na fenda de uma rocha. Cadê o rapaz que toca esse negócio aqui? Quem é? Eu acho que o Mateus já está vindo, mas... Não, mas vem, procura apresentar-te ao Senhor teu Deus como obreiro bem aprovado, que maneja bem o teclado. Faz um som assim, tipo de igreja, aquelas igrejas com cara de Rua Azusa. Faz assim, como é que fala? Um órgão. Não. Ficou com medo, chamou o Mateus. Corre, Mateus. Corre que ele está no tempo da misericórdia. Mas, valeu a disposição, tá? Não vai ficar sem graça, não. Tamo junto. Fica aqui, não vai descer do púlpito, não. Arranja outro instrumento, né? Dá um pandeiro, um triângulo pra ele, qualquer coisa. Descer, ele não vai descer, não. Agora tu vai? Ih, tá ousado. Tem Isso é para te fazer pensar. Aquele que habita em meio aos louvores está aqui dizendo, pensa. O quanto eu tenho te livrado, o quanto eu tenho te guardado. E a pergunta é, vai se quebrantar? Vai se arrepender? Ou vai fazer como a mulher de Ló, vai zombar da minha misericórdia? Oh, meu Deus. O Senhor disse, Jeremias, esconde o cinto de linho na fenda de uma rocha. Quando a gente fala fenda de rocha, fala a verdade, quando fala assim, na fenda de uma rocha, qual é o primeiro texto bíblico que você lembra? Rapaz, voltaram a ler a Bíblia com força, estão fazendo seminário. Eles não ouviram, peraí. Quando fala assim, fenda da rocha, qual é o primeiro texto bíblico do Antigo Testamento que você lembra na hora? Quando fala assim, fenda da rocha. Eles ainda são mais crentes. Fenda da rocha. Fenda da rocha não é caverna. Às vezes eu pensava, quando eu li a Bíblia, que fenda da rocha e caverna era a mesma coisa. Aí quando eu li esse texto, eu fui dar uma olhada. Fenda da rocha, ou rocha fendida, significa uma grande pedra que viveu algum abalo sísmico, seja da terra ou do céu, e abriu uma fissura que não é tão grande que possa ser uma caverna e nem tão pequena que possa ser chamada de rachadura. Por isso o nome é fenda. A segunda característica que determina o que é fenda de rachadura e de caverna é que a caverna cabe de 2 homens a mais para cima. A rachadura não cabe ninguém, mas a fenda cabe exclusivamente um homem inteiro. Quando Moisés desejou ver a glória de Deus, diferente de Israel, ele não estava querendo desfrutar de apostasia em pecado e nem em idolatria. Contudo, apaixonado pela glória de Deus, ele disse, mostra-me a tua glória, me deixa ver a luz do teu rosto, eu quero te ver. E aí Deus vai dizer o que para ele? Moisés, o homem não pode me ver e continuar vivo. Mas ele queria ver o Senhor, mesmo que fosse a última coisa que ele visse. Mas Deus não queria que ele morresse, porque ainda tinha obra na vida de Moisés. Aí ele continua insistindo. Então Deus vai criar uma estratégia. Eu disse que Deus vai criar o quê, gente? Deus vai criar o quê, gente? Você acha que essa noite é o quê? É Deus criando uma estratégia para concluir a obra
obra que Ele tem na nossa vida. Aí ouça, Deus vai dizer assim para ele: Moisés, há aqui neste lugar uma rocha fendida, vai para trás daquela fenda, se esconde na fenda daquela rocha, e eu vou passar de retaguarda, tu me verá pelas costas, e assim você não vai morrer. Agora preste atenção. Se Moisés visse Deus em sua glória, né, à luz do seu rosto, ele morreria. Mas mesmo que ele morresse, ele queria ver. Então o que Deus fez? Criou uma estratégia, porque o pedido dele era muito nobre. Criou uma estratégia. Agora use a mente. Deus criou uma estratégia para proteger Moisés de quem? Tenha medo não. Se Moisés vê Deus, ele morre. Aí Deus cria uma estratégia para que ele não morra. Foi o próprio Deus que criou uma estratégia para Moisés, para livrar ele de quem? De quem? De Deus mesmo. Quem acha que Deus mandou Jesus Cristo ao mundo para nos livrar do diabo está redondamente enganado. Pecamos contra o diabo? Foi, gente, contra o diabo? Todos pecaram e destituídos foram de quem? Das trevas? Da glória de Deus. Então pecamos contra quem, igreja? Na nossa vida pecaminosa, pecamos contra quem, igreja? E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Agora, Camila, Deus enviou Jesus para nos livrar do diabo? Não, porque não pecamos contra o diabo. O diabo não tem poder para nos condenar. É o próprio Deus, usando seus filhos, que vai dizer: não tema o homem que tem poder de tirar a vida. Tema a Deus, que tem o poder de determinar para onde a sua alma vai. Então quem condena é Deus, quem julga é Deus, quem tem poder para sentenças eternas é Deus. Tudo que o diabo provoca é projeto, tudo que ele tenta é emenda. O justo juiz tem em sua mão a legislação de todos os decretos. Quando Jesus foi enviado ao mundo para perdoar os nossos pecados, ele não veio para nos livrar do diabo, ele veio para nos livrar da condenação eterna de Deus. Não iramos o diabo, iramos Deus. Não pecamos contra o diabo, pecamos contra Deus. Não iríamos perecer. O inferno era apenas a consequência de um julgamento que só Deus poderia executar. Então Cristo não veio por amor do diabo, Cristo veio por amor de mim, para manifestar a misericórdia de Deus. Para quê? Para me proteger. Me proteger de quem? De Deus, que estava irado, mas que é misericórdia. Então eu vou perguntar de novo. Quando Deus disse: Moisés, há aqui uma rocha fendida, se esconde nela e você vai me ver pelas costas e não vai morrer. Deus estava protegendo Moisés de quem? E quem criou essa estratégia? Agora Davi vai dizer assim: para onde eu me fugirei da tua presença? Se eu for até o mais alto, aonde a alva rompe, aonde o sol nasce ou se põe, ali tu estás. E se eu colocar a minha cama no mais profundo abismo, aonde as trevas são densas, ali tu também me vê. Porque, Senhor, tu me sondas e me conhece. O dia e a noite para ti são a mesma coisa. Então para onde eu fugirei da tua presença? Humanamente falando, eu pergunto para você: pode alguém se esconder de Deus? Pode alguém se esconder de Deus? João viu, Ezequiel viu, Daniel viu, e todos eles viram a mesma coisa, mesmo morando em épocas, vivendo em épocas diferentes. E eles disseram: eu vi, e os seus olhos eram como chama de fogo. Isso é a alusão de um Deus que não tem pálpebras. O que isso significa? Que ele não tosqueneja porque não tem pálpebras. Ele está o tempo todo atento, os seus olhos estão sobre toda a terra, ninguém se esconde dele. Então eu vou perguntar de novo: pode alguém se esconder de Deus? E eu vim hoje quebrar essa regrinha na tua mente para dizer que se for ele que der o esconderijo, até dele, até de sua ira, até de seu caminho, eu não estou entendendo, vai entender, abre a mente, ei, sacode o cabeção.
Faz alguma coisa aí. Que às vezes a gente fica tão impactado que fica meio retardatário. A gente agora da camisa, o cabelo, alguma coisa. Se mexe, eu estou falando isso pro teu bem. Se mexe, faz alguma coisa. Descruza o braço, estica a perna. Faz alguma coisa aí, meu filho. Olha isso aqui. Se o cinto de linho representa Israel e ela não se arrepende, Deus está tão irado que Ele está prestes a fulminar, a acabar com Israel. O que está dizendo? Ele está quase apressando o juízo. Mas só que Israel não está em tempo de juízo, está em tempo de... Então Ele vai criar mais uma estratégia para dar para ela mais... Isso, para dar para ela mais tempo. Aí Ele vai dizer o quê? Jeremias, pega o cinto, vai no Eufrates, cava e esconde ele na fenda da rocha. Você sabe o que Deus está dizendo? Tira Israel de diante dos meus olhos, cobre ela. Camila, mas isso e pode fazer isso? Você faz isso desde que é crente e ama alguém que ainda não é. Quanta gente na tua casa já tinha sido consumida pelo juízo de Deus, mas dia e noite tu esconde ele na fenda da rocha. Senhor, olha aqui, ele não te serve, mas eu te sirvo. Tem misericórdia, tem misericórdia. O tiro come para tudo que é lado, mas não mata aquela pessoa que você vive escondendo na fenda da rocha. Camila, e tem respaldo bíblico para isso? Tem. Paulo vai escrever aos Colossenses e ele vai dizer algo impressionante. Ele vai dizer assim: porque Cristo é a rocha fendida, e todo homem que nela se abrigar não morrerá. Ai, meu Deus, quem pode celebrar? Ao Cristo que nos esconde, vai para a fenda da rocha, se esconde na misericórdia do Altíssimo, entra na fenda. Seja profeta nessa noite. Olhe para pelo menos 3. Quantas pessoas? Quantas pessoas? E diga assim para elas: bota na fenda da rocha. Bota na fenda da rocha. Bota na fenda da rocha. Agora eu te pergunto, deixa eu ver se você está ligado na mensagem. Quem é a rocha? Quem é a rocha? Quem é a rocha? Jesus é a rocha, a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra que sustenta, que cobre, que guarda, que protege, que livra, que tem misericórdia. É no seu nome. Sabe por que Ele ouve as nossas orações? Porque nós fazemos em seu nome. Sabe por que Ele responde às nossas orações? Porque nós as fazemos em seu nome. É seu nome que tem nos livrado, é seu nome que tem nos guardado, é seu nome que tem nos protegido. Agora veja, eu preciso ser sincera na entrega total da mensagem. Eu não vim aqui dizer que Cristo é a caverna. Você lembra do que a gente aprendeu hoje aqui? Qual é a diferença de rachadura, caverna e fenda? Caverna cabe quantas pessoas? 2 ou mais. Rachadura cabe quantas? Fenda é fenda porque cabe quantas? Porque salvação é? Só cabe uma por fenda. Por isso Paulo diz: todo homem que nele se abrigar não morrerá. Camila, amém, eu creio nessa palavra, mas você terminou de ler aí e o texto diz que o cinto se tinha apodrecido. Abre de novo aí em Jeremias 13, abre de novo. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer, sabe o quê? Para você que já é profeta, Deus está dizendo: não deixe de investir em quem você ama. Para você que já é crente em Jesus Cristo, Deus te trouxe aqui para dizer: não pare de orar por aqueles que não são. Agora Deus também trouxe gente aqui que pensava ser um visitante, um espectador ou um amigo do Evangelho, um conhecido, para dizer: ei, a rocha tem o seu tamanho, sua medida e seu lugar. E não tem jeito de você ser livre se não for se abrigando nela. Mas depois de tanto investir, Jeremias vai ficar cansado, porque ele investe, mas Israel não dá retorno. E não tem pior coisa do que você investir e não ter. E a
Sabe o que é pior do que isso? Ver o dono do investimento continuar dizendo: continue investindo. A vontade do profeta é fazer a interlocução ao contrário. Ao invés de Deus falar com ele e ele falar com o povo, a vontade é de, por reflexo do que ele está vendo do povo, ele falar com Deus: para de ir. Mas Deus continua dizendo: volta lá e... Deus está fazendo isso com pessoas hoje aqui. Você diz: Camila, eu digo eu te amo de um lado e não ouço eu te amo do outro lado. A vontade é parar de dizer eu te amo. Mas Deus hoje mandou você vir nesse culto para voltar para casa e olhar para aquela pessoa e dizer de novo: eu te amo. Olha aqui para mim. Você já investiu muito para largar de mão agora. Eu quero que você entenda que até algo que não presta passa a ter valor pelo tanto que você já investiu. Quem aqui já comprou um terreno pedregoso, um brejo, qualquer coisa que não valia nada, mas hoje você investiu tanto? Tem até rio, até tilápia tu botou no lago. Aí aquilo que não valia nada, de fato não valia, mas de tanto que você investiu agora, eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Tem gente na tua vida que não prestava. Papai disse não casa, mamãe disse não fica. Você ficou. E não valia nada, mas você já investiu tanto jejum, tanta oração, tanto perdão, que o Senhor está dizendo: vai abrir mão agora? Por que agora? Antes não valia nada, mas agora é alto preço. Agora é alto preço. Jeremias vai ficar tão cansado que Israel não dava retorno, que ele vai ter uma lamentação profunda e ele vai dizer assim para o Senhor: tu me iludiste. Rapaz, agora quem está irado é Jeremias. Todo profeta que não se atribula ainda não foi profeta de verdade. Tu me iludiste e iludido eu fiquei. Aí ele diz assim: o que ele está dizendo? Não vou profetizar mais, não vou mais investir. Aí o Senhor diz para ele diz para si mesmo: mas enquanto eu dizia estas palavras, a tua palavra era em mim como um fogo que me queimava até os ossos. Camila, eu não entendi, vai entender agora. O que Deus está dizendo para a gente através da lamentação de Jeremias é o seguinte: a palavra da boca falou do seu cansaço, mas a palavra do seu chamado ardia dentro dele. Então por mais que com a boca ele dissesse não canto mais, não prego mais, não invisto mais, o coração dele dizia: você foi chamado para investir, você tem para investir, eu te dei graça para investir, e você não vai se aposentar. Era isso que Deus estava dizendo para Jeremias. Agora eu te pergunto: Deus falou isso para Jeremias? Não. Enquanto ele falava na sua humanidade, o espírito profético que estava dentro dele dizia para ele estas palavras. Por quê? Porque muitas vezes quando você é o profeta da casa, Deus não levanta profeta para falar com você, porque você é o profeta. Deus te usa e fala com você através de você mesmo, muitas vezes. Estou mentindo? Quantas pessoas aqui usadas por Deus já falaram: Deus, usa fulano, usa alguém para falar comigo. Aí tu vai numa pessoa que tem maior fama de profeta. Rapaz, Deus usa ele para as 200 e tantas pessoas que tem lá, menos para você. É Deus dizendo: você é meu profeta. Quando eu quero falar com você, eu não mando recado. Ele escondeu o cinto no rio Eufrates, mas depois de uns dias, você pensa assim: não teve retorno. Poxa, Camila, eu estou ouvindo essa ministração há 1 hora para você me dizer que tudo que eu tenho feito até aqui não vai dar retorno? Abre a mente. Mesmo que não valesse nada, pelo tanto que você agora investiu, vale muito. E é por isso que você não pode abrir mão disso agora. Camila, mas eu li aí no texto: o cinto saiu podre. Quem lembra? A gente leu: o cinto você tinha apodrecido e para nada servia, prestava. Então me veio a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer. Agora presta atenção no verso 9: farei apodrecer Judá e Jerusalém. É o que está escrito? Atento, bota aí na tela, tá aí, ó. Assim diz o Senhor: deste mesmo modo farei também apodrecer. Está escrito que quem vai ficar podre é Judá e Jerusalém, gente? Olha bem aí. Quem é que vai ficar podre? É Judá que apodrece ou é a soberba dela?
É Jerusalém que não presta mais para nada ou é a vaidade dela? Quem vai apodrecer é a soberba, quem vai apodrecer é o orgulho. Por quê? Porque o profeta escondeu o cinto na rocha. E a rocha quem? A rocha aponta para quem? A rocha aponta para quem? Paulo disse: quem nele se esconder não morrerá. Não vai apodrecer, Camila, mas então o cinto está podre. O cinto não tipifica mais Jerusalém porque apodreceu. O cinto também não tipifica mais Judá porque apodreceu. A podridão do cinto tipifica a soberba que vai ser apodrecida, o orgulho que vai ser apodrecido, a altivez que vai ser apodrecida. E Jerusalém continuará refletindo a glória de Deus, e Judá continuará glorificando a Deus. Camila, eu não entendi. Vai entender. Deus está dizendo: bota o cinto do jeito que está e deixa que a minha mão tira o que não puder ficar. Bota aquela pessoa que você ama do jeito que ela tiver. Se ela for cachaceira, bota ela e a cachaça. Se ela for viciada, bota ela e a cocaína. Se ela for problemática, bota ela e o problema que ela tem. Deus está dizendo: cabe a você esconder e cabe a mim apodrecer o que não vai mais ficar nela. Confia, confia, confia. Fica de pé quem não pode parar de investir. Fica de pé quem não vai desistir de investir. Senta de novo, senta de novo. Você levantou sem disposição nenhuma. Você levantou em Lamentações de Jeremias. Eu não estou pregando Lamentações, eu estou pregando Jeremias. Pode beber água aqui? Então para de me secar, uai. Vai dando glória, vai falando com Deus aí. Vai pensando quem é que você botou na rocha. Vai pensando o que é que você tem que botar lá dentro. Tem endereço ou tem nome? Pode ser um endereço, pode ser um nome, pode ser até um número que tem que ir para a fenda da rocha. Traga isso na tua cabeça agora. Você só vai ficar de pé quando eu disser 3. Quem sabe o que tem que botar na fenda da rocha? Ai, Senhor, toma a minha casa. Casa é muito grande para caber na fenda. Dá um nome. Escolha uma pessoa, um lugar. Talvez quem tem que entrar é você. E Deus me trouxe aqui para ser o teu profeta e te esconder lá. E eu não vim aqui para te julgar. Eu vim para te cobrir. Porque Deus nos deu essa autoridade no nome de Jesus. No nome de Jesus. Quando eu disser 3, tu não me levanta cheio de artrite, não. É para levantar com autoridade. Como quem está guardado, protegido. Eu conto 1, se prepara. 2, se ajeita. 3, levanta quem vai investir. Isso. Quem tem glória, dê glória. Quem tem aleluia, diga aleluia. Deus está falando com você. Deus está falando com você. Deus falou com você nessa noite. Falou com você nessa noite. Eu vou contar de 1 a 3 agora. Quando eu disser 3, vai sair do lugar. Não saia antes de eu contar, para você saber se é você. Eu vou contar de 1 a 3 agora. Quando eu disser 3, vai sair do lugar. Não importa o lugar que você esteja. Talvez você esteja na última fileira da parede da galeria. Talvez você esteja em anexo de algum lugar aqui no templo, na transmissão aí do telão, ou na internet. A gente está transmitindo ao vivo também, não está? Aqui está transmitindo ao vivo, no YouTube eu estou aqui nessa daqui. Talvez você está em casa agora, no seu local de trabalho, no plantão, no horário da janta, não sei. Quando eu disser 3, ainda que você esteja aí ao vivo pelo YouTube ou pelo Instagram, no paredão da galeria ou em anexo de algum lugar aqui do templo,
Quando eu disser 3, quem estiver no ao vivo vai escrever uma palavrinha que eu vou falar, se você for a pessoa. E quem estiver presencial vai ter que sair do lugar e vir parar aqui no altar. Quer? E se eu estiver aqui em cima, Camila, na galeria? Eu vou ter que ir aí? Vai. Mas é muito longe. Longe é o céu sem Cristo. Aqui é perto. É descer umas escadas aí, entrar nos corredores, descer aí e vir para cá. Camila, eu vou fazer isso por quê? Porque Deus deu à sua igreja em Cristo a autoridade para te esconder na fenda da rocha. Para que todo mal que é contra a sua vida e todo pecado que tenta roubar você de Deus seja neutralizado, vencido e sem força. E debaixo do sangue de Jesus você tenha livre acesso ao céu, apesar de tudo, apesar até de você mesmo. Então vai funcionar assim: quando eu disser 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus as pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor. Ah, Camila, eu não estou nem afastada, eu estou desviada. Olha para mim. Desviado não frequenta culto. Você podia estar em qualquer rocha do Espírito Santo e veio para a casa de Deus. Daqui a pouquinho até crente vai estar olhando para o relógio e dizendo: eita, tem que ir embora. E o desviado está assim: eita, que Deus está falando comigo hoje. Que desviado é você, meu irmão? Você é afastado. E está aqui porque tem saudade, tem amor. Está aqui, sabe por quê? Porque está no tempo da misericórdia. Porque se não tivesse, você não tinha nem conseguido chegar nessa casa nessa noite. Você não tinha conseguido parar para assistir essa mensagem nessa noite. Você está no tempo da misericórdia. E assim diz o Senhor: vai fazer o que com o tempo que eu estou te dando? Vai provocar mais a minha ira, zombar da minha misericórdia? Ou vai reconhecer que eu te amo apesar de tudo, apesar até de você mesmo? Eu sinto isso, que Deus me ama apesar de mim mesma. E essa culpa, Camila, que eu estou sentindo, Camila, ó, alguém está pensando isso aqui agora. Camila, eu vou primeiro me consertar, que para mim servir a Deus é coisa séria. É coisa tão séria que você primeiro tem que vir, depois você conserta o que tiver que consertar. Porque Jesus não disse para ninguém, moça, Jesus não disse para ninguém: se arruma e vem. Ele disse o quê? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, carregados, e eu vos... Ninguém aqui vai te julgar. Se julgar, eu dou um cascudo. Porque o Senhor deixou claro: eu não estou julgando, eu quero te dar alívio, eu quero te cobrir, eu quero te proteger. Camila, mas e as coisas que eu tenho que fazer? Primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Não, Camila, mas eu tenho um rolo, eu tenho uma situação tico-tico no fubá. Vem você, o tico-tico, fubá, coloca tudo no altar. Fala a verdade para Deus. Camila, meu problema é mais grave. Eu estou com 10 gramas de um bagulho que eu tenho que distribuir ainda hoje. Vem você, o bagulho. Se o fornecedor estiver aí, pergunta se ele quer vir também. Se você já sabe o que tem que deixar e já sabe o que tem que renunciar, você sabe que sem Jesus você não vai conseguir fazer. E não é Camila que está dizendo isso não. Foi o próprio Jesus que disse: sem mim nada podeis fazer. Eu vim para Jesus com uma bermudinha, uma camisete do piu-piu e a barriga de fora. Eu sentava no último banco todo culto de domingo e eu sentia Deus falar comigo. Eu estava no tempo da misericórdia, mas eu não entendia. E eu dizia assim: Senhor, quando eu me arrumar eu vou. Porque eu gostava. Todo sábado e domingo era baile, 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 Rio de Janeiro, baile. Aí eu dizia assim: Senhor, quando eu parar de ir lá, eu venho para cá. Quando eu parar de ir lá, eu venho para cá. Quando eu parar de ir lá, eu venho para cá. E o Senhor disse assim para mim: quando você vier para cá. Aí eu nunca mais esqueço. Eu estava no último banco, aí eu disse assim: eu não confio em mim. Porque eu tinha vontade de ir, mas o caminho do baile era no caminho da igreja. Tanto que nesse dia eu já estava pronta para depois do culto
Era uma prova. E aí eu disse: Senhor, não confie em mim. Porque eu pensava, quando o culto acabar, o Senhor sabe. Parece que estava me chamando. Aí eu não conhecia muito, então eu disse assim: Senhor, eu não confio em mim, eu vou no teu nome. Eu não tinha noção de que era sobre todo o nome. Muita água passou debaixo da ponte. Só que o bom de você fazer aliança e tomar uma decisão no altar de Deus é o seguinte: quando eu cheguei em casa, eu dei essa notícia para minha irmã mais velha, porque eu curti a night com ela. Aí eu disse assim: olha como é que eu dei a notícia da minha salvação. Eu disse assim: Elaine, hoje ela também está na presença do Senhor. Eu disse assim: Elaine, tu não acredita o que eu fiz hoje. Ela disse: o quê? Eu falei: cara, eu aceitei Jesus. Foi assim que eu dei a notícia. Você acredita? Aí ela disse assim: ih, agora já era. Eu falei: tá vendo? Isso foi janeiro. Fevereiro era o quê? Carnaval de 97. Casa de praia, 14 pessoas dentro de uma casa, trio e no tatatá, no tum-tum-tum. Falei: ó, eu vou também, hein? Ela disse: cara, você tem certeza que você vai? Eu falei: eu vou. E eu vou. Já tinha. E aí eu aprendi que quando você faz uma decisão, muita água passa debaixo da ponte. Mas sabe quem não passa? A ponte. A ponte que você fez, a pessoa que você se conectou, a pessoa de Jesus Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Eu fui tentar pular o carnaval de 97, o último carnaval da minha vida. Eu fui tentar. Eu fiz da minha vida o inferno e da vida das 14 pessoas que estavam comigo o inferno. Porque eu não tinha paz. Por que é importante tomar uma decisão? Porque você não tem mais paz para pecar como antes. E é aí que o Espírito Santo começa a trabalhar. Eu me lembro que eu não podia ouvir um barulho. Rapaz, eu estava atrás do trio tentando pular. Eu estava atrás do trio, aí eu ouvi um barulho, alguma coisa, caía, eu agarrava no braço da minha irmã e dizia: cara, Jesus vai voltar daqui a pouco, vambora. Bora sair daqui. Eu começava a dizer isso para as pessoas. Olha, eu acabei com o carnaval de todo mundo. No meio do nada, chegava na hora da refeição, eu dizia: ô gente, peraí, vamos orar. E nego tudo já sem consciência, e eu querendo que eles orassem. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu ia sempre para a igreja, mas só mudou no dia que eu fui lá fazer a decisão. Deus está dizendo: hoje você precisa entrar na fenda da rocha. Você que está em casa, assiste culto, vai na igreja, mas nunca toma decisão. Ah, Camila, Deus sabe. Lá em cima não entra o nome de quem gostaria de fazer. O livro não é das intenções. Quem lembra? O livro é das? Lá não entra o que você queria fazer. Lá só entra o que você é hoje, é aqui e agora. Quem estiver acompanhando ao vivo, depois alguém vai me dando um feedback aí. Se você está pela internet, você vai escrever assim, ó: hoje eu me decido ao lado do Senhor. E eu vou entender que essa é a sua confissão pública de fé. Poxa, Camila, mas eu vou ter que ir no altar. Vai! Porque não fui eu que inventei isso, não. Por mim o culto acabava agora e eu ia feliz da vida para casa. Foi Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha o que ele disse: porém aquele que se envergonhar, a maioria das pessoas que amam ao Senhor de coração não fazem com ele uma aliança, não porque não amam, mas porque sentem vergonha. Camila, se eu sinto vergonha, o que eu faço? Mete a vergonha no bolso e vem com vergonha e tudo. Porque a vergonha é passageira, mas tua salvação é eterna. Hoje você vai para a fenda da rocha. Hoje, profetize isso ao lado de alguém. Diga: hoje você vai para a fenda da rocha. Você precisa de cobertura, você precisa de proteção, você precisa de Jesus na sua vida, você precisa ter o seu nome escrito no livro da vida, você precisa da paz que excede todo o entendimento, da alegria real e verdadeira, da paz que só Ele pode dar. A minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. É uma paz verdadeira, é a paz de quem tem o seu nome escrito no livro da vida. Eu conto um. Sabe o que eu queria cantar? Eu é vocês, tá? Aquela música que diz assim: tem ciúmes de mim
Pronto. Eu disse assim: tem, Senhor, ela me ama. No 3, eles vão começar a cantar. Camila, eu sou de uma igreja aqui perto, tenho uma escapada hoje para ouvir a palavra. Posso ir aí na frente receber oração? Não. Não vem que eu não estou te chamando. Não, mas é que eu estou sentindo de orar. Ora aí onde você está. Aqui no altar, não é quem está sentindo de orar. É assim, ó. Foi para mim essa palavra aí. Eu sou o cinto. Eu estou no tempo da misericórdia e não quero provocar mais ira. Eu estou afastado e quero me reconciliar. Eu estou cheio de erro e defeito, mas estou aí para me arrepender. Eu conto 1. Nós só vamos aplaudir no final, para aplaudir bem forte. Eu conto 2. Camille, o que eu faço com a minha mão até lá? Levanta e começa a interceder pela vida de todos os cintos de linho que Deus ama. Pela vida de todos os cintos de linho. Eu conto 2. Tem lugar aqui, tem lugar ali. Procura uma brecha na fenda dessa rocha. E se você sabe que é você, 3, tira o pé do chão e começa a vir para o altar agora. Agora. Camila, sou eu, é você, vem. Tira teu pé do chão e vem para cá, vem para cá. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Sai do teu lugar e vem para o altar. Vem para o altar. Essas cadeiras a gente podia empurrar só mais um pouquinho para trás, né não? Todos vocês que já se renderam de joelhos, podem ficar de pé agora. Eu quero orar por todos vocês. Fiquem de pé, fiquem de pé. Vocês já se renderam. Se tiver faltando alguém, corre que ainda dá tempo. De mãos estendidas, pergunte assim para quem está do seu lado: podemos orar? Podemos? Ou tem alguém aí do seu lado que está fora dessa oração e precisa entrar? Isso, não pode não, vem, falta ele. Isso. Se tiver mais alguém, isso. Não, Camila, não pode não, está faltando aqui do meu lado, tem alguém querendo vir. Se tiver na galeria, eu espero descer. Ai, Camila, eu estou sem graça. Eu estou sem graça, já está quase acabando, mas não acabou. Sua alma vale mais do que o mundo inteiro. Tem mais alguém que precisa sair do lugar? Tem mais alguém? Estão todos que deveriam estar aqui? Tem alguém vindo? Eu espero, não tem problema. Vem. Vem. Pode vir. Comece a abençoar a igreja, porque tem gente vindo na galeria, eu estou esperando. Comece a abençoar. Isso, tem gente vindo aqui também. Pode vir. Camila, ó, minha ficha está caindo. O Espírito Santo me convenceu. Eu não quero me mover por culpa, eu quero me mover pelo que a palavra de Deus diz. Isso aí. Ninguém pode te impedir de tomar tua decisão. Que caia por terra agora todo julgo, toda condenação. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo. Você está em Cristo. Você está em Cristo. Chegou? Chegou todo mundo? A moça que eu vi descer da galeria chegou? Amém. Aleluia. Igreja, estende a mão. Estende a mão. Mas levanta com vontade. Vocês que estão aqui na frente, bota a mão no coração. Comece a dizer para ele: Senhor, eu me arrependo pelo tempo que eu andei distante. Fala com ele, conversa com ele. Camila, eu nunca andei distante, eu estou vindo pela primeira vez. Então você diz: Senhor, hoje eu estou aqui na tua presença e eu não quero me afastar de ti nunca. Me recebe na tua presença. Fala isso aí com ele. Fala para ele: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu venho aqui no altar fazer uma aliança contigo. Fala com ele, fala com ele. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora como igreja e como ministros da tua aliança. Aliança de graça, aliança de perdão, aliança de misericórdia. E como igreja do Senhor, nós te pedimos: cumpre o que tu disseste que faria, quando tu disseste que tudo que 2 de nós ligássemos na terra seria ligado no céu. Nós ligamos agora o perdão dos pecados dessas pessoas. Declaramos agora que eles são pecadores arrependidos. Eles estão aqui diante do teu altar para quebrar todo o elo antigo, toda a legalidade que foi dada ao inimigo, para culpá-los
tentá-los, para repreendê-los, para oprimi-los, nós repreendemos agora, vencido e sem força, todo o inimigo de Deus. Completa a boa obra de libertação que tu estás começando nesta noite. Como ministros desta aliança, nós declaramos que eles são sal da terra, luz do mundo, e que eles são livres. Eles são livres, eles são livres. Joga por terra toda amarra, todo pacto, todo encantamento, repreende, e nós ministramos sobre eles alegria. Nós ministramos sobre eles alegria, 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 alegria da salvação. A todas essas pessoas no chat ao vivo, nós também apresentamos em tuas mãos. Escreve o nome deles no livro da vida e glorifica, glorifica, glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Quem concorda